igreja que não pôde vir, que já faz 2 semanas que está nessa situação e esses dias até agravou um pouco. Já fez exame, graças a Deus, na Covid, mas é uma síndrome gripal muito forte. Hoje a garganta começou a reclamar um pouco, aí ficou melhor ficar em casa, mas está nos assistindo também. E que Deus te abençoe. Jerusa também, graças a Deus, fez teste, não é Covid. Estamos bem. E se for, Jesus cura do mesmo jeito. Cremos que o Senhor faz infinitamente mais sobre as nossas vidas e os nossos corações. Que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor. Venceu esse tempo para estarmos aqui juntos para louvarmos e agradecermos o nome do eterno Deus. Querido, eu queria conversar um pouco com você dentro do tema o poder do agora. Qual o tema? Mais uma vez? O poder do agora. Para começarmos essa conversa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. No que você tem crido? O que é que você tem crido ultimamente? Onde você tem colocado a sua fé? No que é que você tem parado e dizer assim, nisso eu acredito, nisso aqui eu não acredito? No que nós temos crido? O que tem influenciado a nossa fé nesse último tempo? Nesses dias difíceis, dias que sabemos que precede a vinda do Senhor Jesus, onde nós temos depositado a nossa fé? Quando ouvimos uma notícia, no que cremos? Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebreus 11, 6, nessa palavra eu vou usar a maioria dos textos na versão King James, é uma versão bíblica que eu gosto muito, porque, por incrível que pareça, ela é bem antiga, de séculos passados, mas eu acho a linguagem dela muito atual. E se você quiser ter uma Bíblia King James, você pode baixar no seu celular, é gratuita, né? Baixa nos aplicativos. Você vai colocar Bíblia King James ou V de versão, K de King, J de James, e você vai tê-la também, tá bom? Hebreus 11:6 diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que de Deus se aproxime, é indispensável. Eu gostei muito dessa tradução por causa desse termo. É indispensável crer que Deus é real, que Ele existe de verdade e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Então nós vamos ver aqui que se existe um fator primordial, uma condição sine qua non, sine qua non, me lembrei de outra coisa agora, uma condição que não dá para abrir mão, na hora que eu digo que eu tenho um relacionamento com Deus, é crer, é ter fé, crer que Ele existe. Então, a Bíblia não está cobrando muitas coisas aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, para você se aproximar de Deus, para você agradar a Deus, para você ter um relacionamento com Deus, para você ter uma experiência com Deus, é indispensável. Não tem como dar jeito, substituir por outra coisa. É indispensável, primeiro, crer. Crer que Ele existe. Crer que Ele é verdadeiro, que Ele é real. Que é vivo, que você pode ter acesso a Ele. Isso é uma condição. E a segunda coisa que você precisa crer, logo na sequência, é que quando você consagra a sua vida a Ele, quando você entrega a sua vida a Ele, quando você começa a obedecer os preceitos dEle na sua vida, Ele tem uma recompensa para você. Primeiro, tem que crer que Ele existe, diga, existe. E a segunda coisa que você tem que crer é que quando você coloca a sua vida na mão dEle, que você entrega a sua vida a Ele, Ele terá para você recompensas. Ele vai te recompensar. São 2 fatores básicos para nós começarmos a desenvolver esse fator chamado fé. Fé. Crer que Ele existe e crer que a cada dia que eu me aproximar dEle, não por interesse, mas por uma entrega,
por acreditar que Ele tem o melhor para mim, que Ele é meu Pai, que Ele protege, haverá na sequência recompensas para a minha vida. Mas diante de um mundo, querido, tão conturbado em que nós vivemos, nós temos tido muitas influências, inclusive malignas, para justamente roubar de nós o que nós chamamos de fé, um princípio da nossa vida cristã chamado fé. Então, diante disso, nós precisamos renovar a nossa fé. Se nós estamos numa luta que Deus diz assim, olha, para você se aproximar, para você ter um relacionamento comigo, você precisa crer, você precisa ter fé. O inimigo do outro lado vai dizer assim, peraí, eu tenho que trabalhar para essa pessoa perder a fé. Eu tenho que trabalhar para a pessoa enfraquecer a sua fé. E o que é fé, segundo a Bíblia? A melhor definição que nós temos na Bíblia está em Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, o versículo 1. As versões normais de Bíblia dizem assim, a fé é a certeza ou firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Vou para a versão King James, para ficar mais claro. A fé é a certeza que havemos de receber o que esperamos. Isso é fé. Certeza que você vai receber o que você espera. E a prova daquilo que não podemos ver. Isso é fé. Aquilo que você ainda não está vendo, mas que você tem certeza que vai receber. Isso é fé. É o que a Bíblia define por fé. Fé é você olhar para a sua mão, todos ao seu redor olham também e diz assim, eu não estou vendo nada na sua mão, mas você diz assim, mas eu estou vendo a escritura de uma casa. Isso é fé. Não, pastor, isso é doideira, isso é doidice. As coisas de Deus para o homem normal é loucura. Já ouviu falar isso na Bíblia? Fé é você olhar e dizer assim, ninguém está vendo nada, mas você diz assim, mas aqui tem a chave de um carro. Isso é fé. Fé é você olhar um diagnóstico médico que está escrito lá por um especialista dizendo assim, ó, o indivíduo tem 3 meses de vida. E você olhar e dizer assim, é mesmo? Eu não estou vendo a assinatura de Deus dizendo que o cara vai morrer em 3 meses. Vai não. Isso é fé. É esperar aquela cura que os homens já disseram que não tem mais jeito. Isso é fé. E nós precisamos, querido, dinamizar, porque fé, preste bem atenção, fé, ela nunca vai chegar na sua vida como uma cachoeira e ser derramada de uma só vez. Fé, ela vai aumentando o nível progressivamente na nossa vida. A fé, eu sempre faço uma comparação da seguinte forma. Pense numa escada. 3 degraus altos, como dessa altura aqui, uns 50 centímetros. Você não consegue passar do chão para o terceiro. Então não queira começar o seu nível de fé dizendo assim, eu quero crer como Abraão cria. Não vai dar não. E nem tente, que vai dar B.O. Tem que começar no nível menor. Qual é o primeiro degrau que eu tenho que subir da fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que começar a ouvir, ler Bíblia para começar a ter fé. A fé básica é o que eu chamo de fé salvadora, o primeiro degrau. Você crer em Deus, que Ele existe, é o que a Bíblia está dizendo, crer que Ele existe e que Ele vai te recompensar. Isso é a fé básica. Crer que Jesus é o único que pode salvar. Isso é a fé básica. Primeiro degrauzinho que eu subi. Vamos subir mais um? Segundo degrau, a fé como fruto do Espírito. A fé como fruto do Espírito, ela começa a se desenvolver na minha vida quando eu começo também a buscar mais. Além de ouvir e ler, agora eu começo a orar, eu começo a jejuar, eu começo a entrar em desafio, eu começo a tomar posse de palavras, começo a dizer, não, essa palavra é para mim, eu creio, vela por uma palavra, ora por aquela palavra, isso vai desenvolver a fé no nível de fruto do Espírito. Uma fé que você vai começar até a testemunhar para os outros. Vai começar a ver a mão de Deus atuando e vai começar a dar testemunho. Olha, isso foi Deus, foi Deus. E quando alguém vier falar alguma coisa para você, dizer assim, ah, não, mas eu já tinha uma experiência com Deus, Deus fez assim. Teve um dia que eu estava lá, não tinha nada, Deus supriu.
Olha, eu passei por uma situação que eu tenho certeza que Deus mandou seus anjos para me proteger. Isso é a fé, já no segundo nível, como um fruto. Fruto nasce. Fruto tem que plantar semente para poder ele nascer, senão não vai. Então, é uma busca. Até nós chegarmos no terceiro degrau da fé, a fé como dom. E aí vai chegar a hora que o Espírito Santo vai derramar este dom sobre a sua vida, ao ponto de você crer em coisas extremamente fora do contexto humano. Crer no nível que move a natureza. No meio de uma tempestade, mandar as águas acalmarem. Mas isso foi Jesus que fez, você também pode fazer, chegar nesse nível de fé. Mas bem verdade que não precisa nem chegar nesse nível de fé, né? Quando você vê o negócio balançando, rapidinho você pelo menos clamar, Deus reclama, né? Mas crer a nível de você chegar num lugar que o pessoal diz assim, aqui é 10 anos, 50 anos não chove. Você diz assim, mas eu vou orar e vai chover. Isso já é o dom da fé. Você ora e chove, né? Chegar ao nível de quando a gente vai fazer encontro com Deus, né? Que chega na hora do futebol, aí começa a querer chover, né, Ju? Aí a gente vai lá para fora, levanta a mão e manda a chuva passar. Aí os incrédulos ficam olhando assim. Tem uns fotos de benzeira. Mas acontece, nós já vivemos bastante essa experiência por aqui. Já é um outro nível de fé. É para alguns, não, é para todos, querido. O propósito de Deus é que todos chegamos a esse nível de fé, amém, queridos? Então, a fé tem por objetivo nos levar a uma dimensão superior. Fazer nós vermos, crermos e declararmos além do que o natural, do que as pessoas veem, do que as pessoas acreditam que vai alcançar nas suas mãos. Jesus deixou bem claro, querido, que fé é um dos principais preceitos da vida cristã. Não dá para dizer que é cristão, não dá para dizer que serve a Deus, não dá para dizer que é filho de Deus, porque todos nós nascemos criatura. Foi dado o poder de ser feito filho àquele que creu em seu nome. Então, sem fé, nem filho de Deus o indivíduo é. Ele é criatura formada por Deus. Para chegar neste nível, querido, básico da fé cristã, nós precisamos desenvolver esse fator chamado fé. Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 23, quando ele discutia com os fariseus, doutores da lei, o texto diz assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque vocês entregam o dízimo do hortelã, do entro e do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei, que são justiça, misericórdia e fé. Deves praticar esses três sem omitir aqueles. Ou seja, deve ser dizimista? Sim, é um princípio, mas o fato de eu vir à igreja dizimar não me isenta de ter que praticar justiça, misericórdia e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Querida, eu vou radicalizar. Sem fé é impossível ser salvo. Como é que você vai crer num Salvador? Como é que você vai ser salvo por um Salvador que você não crer nele? Tem como. Temos que desenvolver este fator chamado fé. Fé, querido, está relacionado diretamente com aquilo que nós cremos. A fé está relacionada com o que nós cremos. Em primeiro lugar, querido, nós precisamos entender que para aquilo que eu empresto os meus ouvidos, será aquilo que eu vou crer. A fé não vem pelo ouvir. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu vou desenvolver fé em Deus. Agora, se eu emprestar meu ouvido para ouvir outras coisas, no que é que eu vou crer? Por isso que eu fiz a pergunta, no que nós temos crido? Vamos analisar e me responda. Se todo dia você ouvir os telejornais que só vende notícia mal, ruim, no que é que você vai crer? Que o mundo tem jeito? Você vê um telejornal, guerra no leste europeu, violência urbana,
tática de guerrilha, tráfico de droga, e plá, plá, plá. Se você todo dia ouve esse tipo de situação, você vai começar a crer que o mundo tem jeito? Sim ou não? Não. Você vai começar a crer de que forma? Não tem mais jeito. E aí, nessa hora, a gente é religioso, diz assim, quer cumprir a Bíblia, Jesus está voltando daqui para frente, vai ser pior. Por quê? Porque eu não estou crendo na Bíblia, eu estou crendo no que eu estou ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, os meios de comunicação são construtores diários de crença. Os meios de comunicação são construtores diários de crença. E tem mais uma, se você não prestar atenção, ele muda as suas crenças. Quer que eu lhe dê um exemplo? Quem aqui assistiu algum episódio da série La Casa de Papel? Eu assisti. Só eu que assisti? Em lugar mais assistiu? Tem uma galera aí que assistiu. Assistimos La Casa de Papel. Agora, para nós que assistimos a Casa de Papel, quantos torceram para os bandidos? Para quem não assistiu, deixa eu dar um spoiler. Casa de Papel é um cara que monta um plano para assaltar o banco, a primeira versão deles, para assaltar o Banco da Espanha, o Banco Central da Espanha, para roubar o dinheiro do Banco Central da Espanha. E eles fazem toda uma trama lá, o cara fica do lado de fora coordenando, já se antecipando aos passos da polícia, e isso provoca uma crença em nós, e nós ficamos na frente da TV torcendo para o bandido se dar bem. Para o bandido conseguir fugir com todo o dinheiro da reserva de um país. Mas qual é o princípio? Se a gente for parar, qual era o sentimento que nós teríamos no nosso coração se nós avaliássemos mais a palavra de Deus? Nós torceríamos para o bandido vencer? Não, nós torceríamos para quê? Para o bandido ser pego e, se fosse mais cristão um pouco, a gente ia torcer para o bandido se regenerar. Mas se dá bem no roubo, não. Mas a TV provoca isso, os meios de comunicação provocam isso, as séries, seriados, os filmes provocam. Porque naquilo que eu empenho a minha atenção, o meu ouvir, aquilo que eu absorvo, vai provocar em mim uma nova crença. Uma nova crença. Por que é que os meios de comunicação estão bombardeando aí, dizendo assim, não, porque agora tem o direito sobre o corpo, você que vai decidir sobre o seu corpo, e isso, aquilo outro. Para mudar dentro de nós uma crença cristã, que aborto é crime, que aborto é pecado. Mas os meios de comunicação todo dia, maciçamente, fica fazendo uma propaganda que é um direito, que a criança é uma extensão do corpo da mulher. Quando a Bíblia diz que não, que é um ser dotado de corpo, alma e espírito, está sendo gerado, que tem vida própria, que tem uma identidade própria. A maior prova científica que um bebê não é extensão do corpo da mãe é que quando ele nasce com digitais diferentes da mãe, características físicas diferentes da mãe, a cada dentária é diferente da mãe, então não é uma extensão. Mas os meios de comunicação, eles tentam construir uma crença nova, ao ponto que tem cristão nos dias de hoje dizendo assim, em vez de nascer pobre e virar bandido, é melhor abortar mesmo. Você sabia que já tem cristão dizendo isso? Por quê? Porque saiu do princípio da palavra de Deus, começou a escutar muitas coisas menos a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que aquilo para que nós emprestamos nossos ouvidos vai gerar uma crença em nós. E essa crença pode nos tirar da fé verdadeira, da fé que é provocada pela palavra de Deus. Quantas pessoas não estão vivendo num mundo surreal, devido ao seu contato diário com as redes sociais? O indivíduo passa horas e horas na rede social e ele começa a ter comportamento, pensamento surreal, fora da sua realidade. Não é à toa que hoje as propagandas dentro das redes sociais vendem mais do que uma loja aberta, num ponto comercial. Por quê? Porque o indivíduo está ali olhando,
Porque na rede social ninguém mostra sua desgraça, né? Só mostra você sorrindo, passeando, indo férias, fazendo montagem na frente da Torre Eiffel. Ou então vai na porta da loja ali do velho e tira uma foto e diz assim, passeando em Nova York, né? Só porque tem uma réplica lá da Estátua da Liberdade. E assim vai. Mas na desgraça você não coloca, só coloca na desgraça dos outros, né? Ah, aconteceu um acidente com outro, aí você passa filmando lá e coloca. Mas a sua desgraça não coloca. Então, por colocar muitas coisas boas, as pessoas vivem uma situação surreal. E aí vê, não, isso aqui é bom, isso aqui é maravilhoso. Olha, isso aqui, ó, em 30 dias você vai rejuvenescer 40 anos. O indivíduo compra na hora. Por quê? Está provocando uma fé, uma crença enganosa, mas é. Né? Tem gente que pensa que vai nascer até cabelo, né? Mas depende, né? Talvez não aconteça. Então, querido, nós precisamos entender que para aquilo que eu empresto os meus ouvidos, nisso eu vou passar a crer. Por isso eu tenho que começar a ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos escolher o que nós vamos ouvir. Romanos 10, 17 diz assim: com consequência, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir as boas novas que vêm da palavra de Deus. Por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus, para poder gerar uma fé genuína. Porque, queridos, se nós não gerarmos uma fé genuína, nós precisamos começar a entender a estratégia de Satanás nesses últimos tempos contra a igreja. Foi-se o tempo em que Satanás se preocupava em não deixar as pessoas ir para igrejas. Para muitos, igreja virou até questão de status, questão de reposição social e assim sucessivamente. De restabelecer credibilidades e reconstruir algumas coisas. E aí o que é que acontece? Satanás, nesses últimos tempos, ele não está preocupado que as pessoas vá a uma igreja. Ele está preocupado que as pessoas não creiam de forma correta. Que a sua fé, mesmo vindo a uma igreja, seja distorcida, não seja genuína, tá? Então, a gente começa a observar que nós vivemos num tempo de contaminação da nossa fé, que começamos a crer de forma distorcida. E eu vou lhe dar alguns exemplos e você vai concordar comigo, não por uma imposição, mas que você vai raciocinar e perceber que o raciocínio é correto. Ultimamente, nós temos crido mais nas manifestações do inferno que no poder de Deus. Você passa em um determinado bairro, em uma determinada localidade que é extremamente violenta. Quando você passa naquele lugar, você é cristão, amém? Você crê no poder de Deus? Sim. Você indo para a igreja, passa por um bairro. Se for a situação, dependendo da cidade, diz assim, fecha o vidro do carro, trava a porta, que aqui é perigoso. Se for andando, então, misericórdia, já passa quase que correndo. Por quê? Porque nós estamos na igreja servindo a Deus, mas nós não cremos no poder de Deus de transformar aquele lugar. É mais fácil nós crermos que aquelas pessoas vão morrer na mão da polícia. É mais fácil nós acreditarmos que todas elas vão perecer e ir para o inferno do que nós crermos que o poder de Deus pode entrar naquele lugar e transformar. Estou exagerando? Não. Infelizmente não. Nós estamos na igreja, temos fé em Deus, mas a nossa fé está distorcida. Nós estamos crendo mais na destruição do que numa transformação. Olhamos um camarada envolvido na marginalidade, traficante, usuário de entorpecente, nós acreditamos mais do que ele vai morrer nos próximos dias, e até dizemos, traficante não dura muito, de que olharmos para uma pessoa dessa e começarmos a crer, esse vai virar um evangelista, o testemunho dele vai salvar muita gente. Era assim que deveríamos crer. Mas o que é que nós cremos? Se Deus quiser, a polícia vai logo pegar ele. Não é assim que nós cremos? Nossa fé não está distorcida? Porque a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Quem conhece a verdade é liberto.
Então nós cremos mais na perdição, destruição. Por quê? Ah, pastor, porque tem uma estatística que diz que traficante antes dos 30 anos morre. Pois é, nós estamos crendo mais na estatística socialista, da sociedade, do socialismo de um modo geral, das ciências sociais, melhor dizendo, corrigindo, de que no poder de Deus, de que na manifestação do poder de Deus, que pode transformar aquele lugar completamente. Se eu lhe desse uma notícia da seguinte forma: um cara semi-analfabeto, sem muito conhecimento, não fez seminário, não fez nada. Você sabe aquela rua tal, onde tem prostíbulo para todos os lados? O cara diz que vai abrir uma igrejinha bem no meio lá do prostíbulo. O que é que nós, vamos ser muito sinceros agora, porque mentir ainda é pecado, tá? O que é que nós vamos pensar com a nossa fé cristã? Só eu vendo. Vai se corromper. E quando acabar, a igreja vai virar um prostíbulo também. A última coisa que nós poderíamos pensar é que o poder de Deus pode se manifestar de uma forma tão grande de salvar a rua inteira. Eu estou falando de algo que já aconteceu na Rua Azusa, em Los Angeles. A Rua Azusa era conhecida por a rua dos prostíbulos. Aí apareceu Sigmund. Ele chega, um homem que era, na época, muito discriminado, com o olho furado, manco de uma perna, aluga uma portinha bem no meio da rua, onde tinha prostíbulo para um lado e para o outro, e começa a pregar a palavra de Deus sem ter nenhum crente. Ele chegava no público e começava a pregar, sozinho. E começava a dizer, porque o poder de Deus transforma, que o poder de Deus, e o poder de Deus. Um dia entrou uma nuvem no lugar. Por que, pastor, entrou uma nuvem? Porque o poder de Deus foi tão grande que as pessoas saíam nuas do prostíbulo, corriam, se ajoelhavam no altar para aceitar Jesus. Leia sobre o avivamento da Rua Azusa. Por isso que Deus botou a nuvem, para ninguém ver os outros pelados. Diz que a glória de Deus era tão grande que as pessoas não se viam. E o poder de Deus. Sabe o que aconteceu? Todos os prostíbulos fecharam. Todos os nomes de prostíbulos aceitaram Jesus. Foi o maior avivamento que os Estados Unidos viu. Mas o que é que nós cremos normalmente? Isso foi ontem, pastor. Já fez 100 anos, pastor. Já faz mais de 100 anos o avivamento da Rua Azusa. Hoje em dia é difícil. Hoje em dia está se cumprindo a Bíblia. O mundo já no maligno, o anticristo está chegando. Nós estamos crendo mais na desgraça do que crendo no poder de Deus, naquilo que Deus pode fazer. Nós cremos mais na destruição de uma pessoa do que na sua transformação. De que o que Deus pode fazer através da vida daquela pessoa. Por que isso acontece? Porque nós perdemos o foco do plano dos céus e passamos a olhar para a terra. Tiramos os olhos da palavra do Senhor e passamos a dar a nossa atenção para a palavra do que os outros falam, do que os outros dizem, do que as pessoas estão vivendo, estão falando, estão reclamando. E aí, querido, quando nós trocamos o foco do céu e passamos a olhar para nós, para os nossos desejos, para a nossa reputação, para os nossos achismos, a nossa fé agora ela é totalmente distorcida. Vou lhe dar um exemplo na Bíblia que aconteceu com Jesus e sirva de exemplo para nós. Jesus entra na cidade de Samaria e quando ele chega na cidade de Samaria, ele começa a pregar para os samaritanos sobre arrependimento, sobre transformação. Os samaritanos não quiseram ouvir o que Jesus começou a pregar e começaram até a ser grossos, mal educados. Nessa hora, sabe o que aconteceu? Sabe aquele discípulo na Bíblia que você chama o discípulo do amor? João. Sabe o que ele disse? Jesus, meu coração está derretendo de amor por esse povo. Jesus, salve esse povo. Foi isso que ele disse? Sabe o que ele disse? Jesus, se o senhor quiser, já conversei aqui com os colegas, nós vamos fazer uma oração para descer fogo do céu, que nem quando o Senhor mandou, quando aqueles 50 soldados foram prender Elias, que veio fogo e matou os 50, se o senhor quiser, a gente ora para matar todo mundo queimado agora.
Isso porque era o discípulo do amor. Imagina se fosse do ódio. Entendeu? Por quê? Porque ele olhou a situação, ele olhou a reputação. Jesus está falando mal de você, Jesus. Queima ele, mata ele, Jesus. E eles chegaram a dizer assim: se o Senhor quiser, façamos descer fogo do céu e destruir assim como Elias fez. Eles já pegaram o respaldo bíblico. Porque muitas vezes a gente distorce a fé e ainda pega respaldo bíblico. Né? Não, assim como Jesus destruiu Sodoma e Gomorra, tem que destruir essa cidade mesmo. E aí a gente começa a dar aquela distorcida na fé. Então, os discípulos de Jesus criam mais no poder da destruição do que da transformação. Em vez deles crerem que Jesus podia transformar a cidade dos samaritanos, a vida dos samaritanos, levar eles a serem um povo fiel a Deus, eles criam que era mais fácil Deus mandar fogo do céu para destruí-los, do que Deus mandar fogo do Espírito Santo para transformá-los. Será que a gente não tem feito a mesma coisa? Sendo discípulos de Jesus, crendo em Jesus, tendo experiência com Jesus, não fazemos as mesmas coisas? Jesus, na mesma hora, repreendeu eles. Olha o que Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois? Você não sabe qual é o espírito que está dentro de você, não? A mesma pergunta é para nós. Querido, nós não sabemos qual é o espírito que está dentro de nós? Por que é que nós cremos mais na destruição? Cremos mais que a coisa vai destruir, que não vai dar certo, que não vai ter jeito, de que cremos no poder da intervenção de Deus? Jesus perguntou para eles: vocês não sabem de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-las. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus, que morreu na cruz do Calvário, não está interessado em matar nenhum traficante, ele está interessado em salvar todos eles. Mas nós, como igreja, coluna da verdade, que devemos ser a voz de proclamar na terra, estamos com a fé distorcida. Nós estamos orando para eles serem mortos. Sim ou não? Porque se morrer, limpa a rua da minha casa, limpa a minha cidade, em vez que nós crermos que o Senhor pode salvá-lo. Uma vez, queridos, e sabe o que é mais interessante? É que muitas vezes a gente apanha na cara com essas situações. Eu vi uma vez um comentarista de televisão, que já faleceu, que se declarava ateu, e ele fazendo um editorial, um jornal, um daqueles comentários que se faz em jornais, telejornais, ele disse assim: na época o governador do Rio de Janeiro era cristão, evangélico, e ele disse assim: o governador do Rio não acaba com o tráfico no morro porque não sabe usar a arma que tem na mão. Aí eu perguntado para ele: enfrentamento, alguma coisa? Ele disse: não. Olha o que ele diz, se declarando ateu, diz assim: eu sou ateu, eu não creio em Deus, mas a única coisa que eu já vi na vida que tira traficante do tráfico e transforma a vida dele é a igreja dos crentes. Falou isso num telejornal, de uma emissora extremamente diabólica, que você sabe do que eu estou falando. Ele disse assim: porque o cara é traficante, é isso, anda com fuzil tudo. Vai para a igreja, vira a Bíblia, que é a gíria, vira a Bíblia e muda de vida. E até o tráfico não vai atrás dele para matar. Se eu fosse o governador do Rio de Janeiro, em cada morro e comunidade eu sairia desapropriando várias casas e dando para os crentes fazer igreja. Acabava com o tráfico. Querido, o ímpio que diz que não conhece a Deus, está testemunhando do poder de Deus. E nós olhamos e dizemos assim: Senhor, por que tu não acaba logo com o Rio de Janeiro? Manda fogo do céu e queima todo mundo ali. Por quê? Porque a nossa fé está distorcida, querido. Lembra daquela situação quando Jesus subiu no monte da transfiguração, aquele momento todo, a glória de Deus aparecendo, 3 discípulos lá, Pedro, Tiago e João, se maravilhando, vendo a glória. Enquanto isso, lá embaixo, os outros 9 discípulos estavam apanhando de um rapaz endemoniado. E quando Jesus desce, diz assim: Jesus, eu trouxe aqui meu filho, que ele tem algumas crises, cai no fogo, se machuca, se afoga e tudo mais. Trouxe para os teus discípulos, e os teus discípulos não deram conta de resolver.
faz alguma coisa. Jesus pega e expulsa o espírito maligno daqueles rapazes. E aí depois os discípulos de Jesus ainda têm a cara de pau de perguntar assim para ele: Senhor, por que nós não conseguimos repreender o espírito maligno que estava naquele rapaz? Discípulo de Jesus, andando com ele, ouvindo ele, produzindo fé todo dia. Jesus respondeu: ó geração sem fé e perversa. Sem fé e perversa. Até quando estarei convosco e até quando vos terei de suportar? Querido, quando nos falta fé, Jesus nos suporta. Quando temos fé, Jesus nos ama. Tem ou não tem diferença? Muita. Até quando terei que suportá-lo? Traga o menino aqui. Expulsou o espírito maligno. Na sequência, Jesus vira para os discípulos, em particular, e diz: por causa... Aí foi quando eles perguntaram: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus diz assim: por causa da pequenez da vossa fé. Pelo fato da fé de vocês ser muito pequena. Vocês ainda estão lá no nível raso, só crer que eu posso salvar, mas não crer em mais nada, não crer que eu posso transformar, que eu posso mudar, que eu posso radicalmente mudar um contexto, uma situação. E aí, ele diz assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para este monte: sai daqui, passa para ali, e vai acontecer. E outra vez, Jesus disse assim: olha, se vocês tiverem fé, o mínimo que for, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Jesus também chegou a dizer, em uma situação parecida, que casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí nós interpretamos o texto errado. Por quê? Porque na hora que chegou o rapaz com a casta de demônios, Jesus precisou orar e jejuar para os demônios saírem? Não, ele só disse: sai, e saiu. Então por que ele mandou, pastor, orar e jejuar? Disse que só tem casta que sai com jejum e oração. A casta que sai com jejum e oração de demônio chama-se o demônio da incredulidade. Se a sua fé é pequena demais, distorcida, comece a orar e jejuar. Porque aí você vai adquirir fé e o espírito da incredulidade sai. Não precisa você jejuar e orar para expulsar demônio, porque o que expulsa demônio é o nome de Jesus, é o poder do nome de Jesus que expulsa demônio. Jejum e oração é para tirar o demônio da incredulidade que muitas vezes já está na vida do cristão. É para isso que devemos jejuar e orar. Então, querido, por que é que a nossa fé está tão distorcida? Porque a religião, de um modo geral, muitos outros conceitos, no mundo, vamos pensar no mundo de forma geral. Quando nós falamos sobre Jesus, o mundo, de um modo geral, você já percebeu que toda vez que a gente fala de Jesus, eles tentam rebaixar Jesus? Na religião, a maioria das religiões crê que Jesus é um profeta. Eles querem rebaixar Jesus da condição de Deus para profeta. O próprio Jesus perguntou assim: que diz os homens que eu sou? E o que eles responderam? Uns dizem que tu és Elias. Elias era o quê? Profeta. Outros dizem que tu és Jeremias. Jeremias era o quê? Profeta. Outros dizem que tu é algum dos profetas. Então, toda religião que não crê em Jesus tenta rebaixar ele para o nível de profeta. Não, Jesus foi um grande profeta. Realmente, os ensinamentos dele foram muito bons. Qualquer outra religião fora do cristianismo reconhece Jesus como profeta. Agora, não reconhece como Deus. Por quê? Porque a falta de fé faz diminuir. Se nós formos falar de Jesus dentro da filosofia, para a filosofia Jesus é uma ideia. Jesus é uma ideia, um pensador, alguém realmente de um pensamento elevado, mas não reconhece que ele é Deus. Para nós, seres humanos, pobres mortais, a maioria de nós, em vez de acreditarmos em Jesus como Deus, nós acreditamos nele como assistencialista, como assistente social. Faltou alguma coisa? Jesus me socorre. Jesus me ajude. Jesus faça um milagre por mim. Nós buscamos ele como se fosse um assistente social, um assistencialista.
quando na verdade Ele não quer ser isso. Nós precisamos crer, querido, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que morreu e pagou o preço para que eu e você fôssemos feitos Filho de Deus. É isso que nós precisamos crer. Então, como é que nós vamos ajeitar, pastor, essa nossa fé que está meio distorcida? Usando o poder do agora. Foi só a introdução da palavra. Nós precisamos, a forma de consertarmos a nossa fé distorcida é crermos no poder do agora. Diga agora. Porque com essa questão da nossa fé distorcida, querido, a nossa tendência humana é crermos no Deus do ontem e crermos no Deus do amanhã e esquecemos do Deus do agora. E isso não é privilégio nosso, não. Isso aconteceu nos dias de Jesus também. Lembra quando Lázaro morreu? Sim? Quem já leu isso na Bíblia? Lázaro morreu. Mandaram chamar Jesus, porque tinha uma crença entre os judeus que uma pessoa quando morria, o seu espírito ficava 3 dias rodeando o corpo e depois seguia-se o juízo. Então eles criam que até em 3 dias uma pessoa podia ressuscitar, depois disso não podia mais. Jesus, para quebrar essa crença que não era bíblica, era um mito, o que ele fez? Apareceu no 4º dia. Quando ele aparece no 4º dia, as irmãs de Lázaro recebem e dizem o quê? Se o Senhor estivesse aqui, abre parênteses, até ontem, 3º dia, ou se o Senhor estivesse aqui, quando o meu irmão ainda estava doente, nós cremos que o Senhor tinha curado ele. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eles estavam crendo no Deus do ontem, do passado. Se o Senhor tivesse chegado aqui 3 dias antes, 4 dias antes, se o Senhor estivesse aqui nos dias que ele estava doente, nós cremos que o Senhor podia curar. Mas agora, depois de 4 dias, que o espírito dele já foi até embora, já era. Jesus chama eles para crerem no poder do agora, dizendo assim: se credes, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí elas passaram a crer no futuro. Senhor, eu sei que um dia meu irmão há de ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. Elas criam no Deus de ontem, elas criam no Deus de amanhã. E Jesus lá pessoalmente dizendo assim: se você crer, se você tiver fé, agora você vai ver a glória de Deus. E é fácil nós criticarmos Marta e Maria. Mas será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Não, eu creio. Olha, eu vi uma vez que Deus fez um negócio que, olha, depois disso eu não vi mais. Olha, eu conheço uma pessoa que Deus transformou. Eu conheço, olha, Deus fez, Deus livrou de um acidente, Deus abriu porta, Deus fez isso, Deus fez um milagre. Nós sempre contamos o que Deus fez. Fez. Está errado? Não, porque isso tem que produzir fé em nós. Como também nós cremos no futuro. Quantos creem aqui que serão arrebatados e vão habitar com o Senhor? Se não crê, venha na frente aceitar Jesus. Porque isso é básico da nossa fé. Então, nós cremos no Deus que fez, nós cremos no Deus do futuro que vai nos arrebatar, glória a Deus por isso. Mas a minha pergunta é, nós estamos crendo no Deus do hoje, do agora? Você crê que agora, nesse momento, às 19h45, desse dia 12/6/22, você crê que Deus pode fazer um milagre instantâneo agora na sua vida? É assim que nós precisamos crer, meu irmão. Não é crer que o Senhor vai fazer daqui a um tempo. Aí a gente cai, querido, até na questão popular de dizer assim: se Deus quiser, Ele faz, Ele quer. O problema é saber se nós temos fé para a coisa acontecer. Não, eu creio que um dia Deus vai fazer. Um dia Deus vai transformar. Um dia Deus vai realizar. Ok, querido. Eu conheço Eclesiastes capítulo 3. Talvez você diga assim: pastor, mas a Bíblia diz, há tempo para tudo. Concordo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Mas isso não pode ser desculpa
para nós não colocarmos em prática a nossa fé hoje. Não, no tempo de Deus vai acontecer. Você sabia que tem coisas que já passou do tempo de acontecer? Que já poderia ter acontecido, porque nós não exercemos o poder do agora? Querido, você sabia que tem situações que Deus precisa, olhe bem, Deus precisa estabelecer juízo, destruição, morte, porque faltou alguém com fé no momento para evitar? Vamos para a Bíblia? Ezequiel, capítulo de número 22, fala sobre as abominações de Jerusalém. O texto lá fala das práticas abomináveis da cidade de Jerusalém. Lá atrás, a lei, em Deuteronômio, diz que em toda abominação tem que haver destruição. Onde haver abominação, Deus entra com mão forte para destruir. Jerusalém estava praticando todo tipo de abominação. E Deus diz, eu só vou destruir porque não teve ninguém para interceder. Duro isso, né, irmão? Vamos ler o texto? Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30, está aí na tela. Busquei entre eles quantos Deus queria, querido? Homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha o que Deus está dizendo. Antes de destruir essa cidade, antes dessas pessoas perecerem, antes dessas pessoas morrerem, antes delas irem para o inferno, eu saí procurando só um, para interceder, só um para se colocar na brecha, um para exercer fé. E como eu não achei, eu tive que destruir a cidade. Sabe do que Deus está falando aqui? Do cativeiro da Babilônia. O povo só foi para o cativeiro porque faltou um intercessor, irmão. Quantas vidas, queridos, já morreram porque faltou um intercessor? Faltou alguém para colocar a fé em ação e dizer assim, eu vou orar por você. Eu vou orar. Quantas pessoas não morreram nessa praga disseminada aí pelo mundo, que ao meu ponto de vista foi propositalmente espalhada pelo mundo? Quantas pessoas não morreram porque eu e você ficamos crendo que o mal era tão grande que até nós íamos morrer, em vez de crermos que com uma oração nós poderíamos ter salvado a vida de alguém? Não, fulano eu ir lá orar por ele com o vírus xing-ling, Deus me livre. Vai que eu vou orar por ele e eu morro também. Nós queremos mais na morte do que na vida, irmão. Estou exagerando? Não. E muitas vezes nem de longe nós não oramos. Nem de longe nós estendemos a nossa mão e repreendemos. Nem de longe nós fizemos a intercessão e aquela pessoa teve que morrer. Porque faltou um intercessor, alguém colocasse a fé agora. Nós cremos no Deus, querido, que mandou pragas no Egito e tirou pragas do Egito. Nós cremos no Deus que quando fala das pragas lá no Apocalipse, que Ele vai enviar, a gente crê que Ele vai enviar. Mas nós não estamos crendo no Deus que pode sanar a praga agora, hoje. Tem crente crendo com convicção e até proclamando que as próximas eleições no Brasil vão ser fraudadas para tirar o atual presidente. Eu estou crendo que quem Deus coloca no poder, ninguém tira. E quem se levantar, Deus vai passar por cima. É assim que eu creio. Que se for plano de Deus, querido, podem fraudar as urnas do jeito que quiser, Deus não permitirá. Simples assim. Vou falar uma coisa que você vai achar até que eu estou me contradizendo. Eu estou orando para que eles, sem vergonhas de toga, se convertam.
Mas se não quiser se converter, eu creio que Deus pode até matá-los, mas o plano de Deus vai cumprir. Meu primeiro pedido é que eles se convertam. Agora, se não quiser converter, que o Senhor despache. Eu creio, querido, tem que crer assim. Jerusalém foi destruída, seu povo levado para o cativeiro, porque Deus procurou um para colocar na brecha, um com fé, um para interceder, e não achei. Olha o que ele diz no versículo seguinte, no 31. Por isso, pelo fato de eu não ter achado ninguém, eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumirei. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Olha o que Deus está dizendo. Eu fiquei procurando, estendendo, postergando a destruição. E andei procurando um que tivesse fé naquele momento. Um que exercesse fé naquele momento. Um para interceder, um para ficar na brecha. Como eu não achei, eu tive que destruir. Eu tive que derramar o furor da minha indignação. Por quê? Porque era abominação. A resposta de Deus é furor. A ira de Deus é derramada sobre a abominação. Então, por não haver ninguém, eu tive que destruir. Querido, nós precisamos entrar nessa dimensão de começarmos a crer no poder do agora. Do que Deus quer fazer agora, do que Deus pode fazer agora através das nossas vidas. Quando nós cremos e utilizamos o poder do agora, querido, isso corrige a nossa fé. Por mais que ela seja pequena, distorcida, que você diga, pastor, a minha fé é tão pequena. Se você crê no poder do agora, que Deus pode fazer algo agora, querido, Ele começa a mudar a sua fé. Lucas capítulo 5, os discípulos pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Jesus chega de manhã e diz assim, e aí, como foi a pescaria? Diz assim, mestre, não deu. Jesus diz assim, lance a rede. Sai um pouco mais e lance a rede. Querido, aqueles homens eram pescador profissional, Jesus era carpinteiro. Quem era que entendia mais de pescaria? Os discípulos, né? Pescador profissional. Jesus era carpinteiro. Mas era mestre. E aí, o versículo 5 e 6, Simão Pedro disse, mestre, havemos trabalhado a noite inteira, nós não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, declarando o que o Senhor declarou. Querido, não precisa nem você inventar nada novo, só repita o que Jesus já falou. Só isso é que precisa. Conforme a tua palavra, nós lançaremos a rede. Olha o que aconteceu no versículo 6. E isso fazendo, apanhar uma quantidade de peixe que rompia as redes. Aleluia. E aí o versículo termina fazendo essa pergunta para nós. Há, por acaso, alguma coisa tão grande que Deus não possa fazer? Por acaso? Igreja, o que eu quero te convidar hoje é para nós corrigirmos a nossa fé. Eu não estou dizendo que você não tem fé, querido, nós temos fé. Mas a nossa fé ultimamente tem sido contaminada pelo que nós ouvimos, pelas notícias, pelo que as pessoas dizem, pelo conhecimento distorcido de alguns da palavra. Mas nós precisamos, querido, corrigir a nossa fé com o poder do agora. Não espere Jesus fazer um milagre na sua vida, aquilo que você está clamando para daqui 1 ano, 2, 3, não. Comece a crer agora. Comece a proclamar agora. Mesmo que você diga, pastor, realmente a minha fé é muito pequena, está distorcida, mas faça como os discípulos, olha, Senhor, conforme a tua palavra. Eu quero te desafiar hoje a sair daqui dizendo, Senhor, eu nem acredito que pode acontecer, mas conforme a palavra que foi pregada esse domingo na igreja, por causa dessa palavra, eu quero declarar, Senhor, que eu tomo posse. Que eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai salvar, eu creio que o Senhor vai transformar. Querido, hoje é dia de nós corrigirmos a nossa fé, que mesmo que ela esteja distante, pequena, distorcida, para crermos no poder do agora. Deus quer fazer um milagre na sua vida agora. Deus quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas agora.
Deus quer evitar mortes agora, precisando de alguém que fique na brecha. Deus quer fazer transformações agora, mas precisa que alguém seja o canal pelo qual Ele vai manifestar a sua glória. Deus quer, querido, fazer maravilhas no nosso meio, mas precisa de alguém que queira se colocar na brecha e proclamar que o Senhor vai agir agora. A minha pergunta é: há alguém no nosso meio que quer entrar na brecha para se manifestar o poder do agora? Então se ponha de pé e diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero exercer o poder do agora. Melhor, vem para o altar. Mesmo que fique meio mais distante um do outro aqui, mas ocupe aqui a frente, distancie um pouquinho um do outro. Mas venha com fé e diga: Senhor, eu quero esse poder do agora. Eu quero exercer esse poder do agora, Senhor. Eu não quero mais sair daqui fazendo aquela oração dizendo assim: Senhor, quando o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. Mas eu quero hoje, Senhor, declarar que vai acontecer um milagre agora. Que enquanto eu estou aqui em pé neste altar, Senhor, Tu estás movendo o céu, o Senhor está dando ordem aos Teus anjos, porque a partir de agora eu sou aquele homem, aquela mulher que o Senhor procurou para ficar na brecha. Você é a pessoa que Deus procurou para estar na brecha da tua casa, na brecha da tua família, na brecha lá da rua que você mora, na brecha daquelas famílias que estão chorando que os filhos estão no tráfico. É você, essa pessoa que Deus está procurando para ficar na brecha. Você é a pessoa que Deus está procurando para ficar na brecha, para fazer um mover de salvação por esta cidade. Você é a pessoa que Deus quer na brecha, para que os astutas ciladas do maligno não se concretizem. Você é a pessoa para estar na brecha, para que as armas forjadas do inferno não prevaleçam. Você e eu, querido, é a pessoa que precisamos estar na brecha, para que esta nação seja uma nação que conheça Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus. Eu e você chamado pelo Senhor para estarmos na brecha, para que as abominações que estão tentando trazer para a nossa nação, ela não prevaleça, porque a abominação atrai a ira de Deus. Mas Deus pode livrar a nossa nação da ira, se houver um intercessor na brecha. E você pode dizer assim: mas pastor, aqui na cidade de Cunha, tão pequena. Querido, a Bíblia também diz que quando o Senhor foi profetizado que Ele viria à terra, Deus disse: tu, Belém de Eufratas, não é a menor das cidades de Judá, porque de ti sairá o Salvador, que é Cristo. Você não é menor do que ninguém, você é aquele que Deus procura para estar na brecha. E eu quero te desafiar hoje, a pegar um item que você já está clamando há muito tempo. Um item que você tem trazido incomodação na sua vida. Tem trazido incomodação. Porque tem coisas que a gente tem consciência que a gente está intercedendo. Tem outras que Deus nos incomoda. E eu quero convidar você para eleger um só. E vai proclamar o milagre agora. Ora lá, baixeira e canta lá, basura e canta lá. Talvez você olhe assim: pastor, eu olho hoje e não vejo como. Pastor, eu olho hoje e não vejo. Pastor, eu estou clamando pela salvação do meu filho já tem tanto tempo, mas quanto mais eu clamo, parece que está pior. Parece que a cada dia ele apronta mais. Agora a situação piorou, agora o caldo virou de vez. Sabe por quê? Porque você tem orado e diz assim: Senhor, lembra do meu filho, transforma ele. Senhor, visita ele. Está muito longe, querida, a sua fé. Começa a profetizar na vida dele agora. Começa a dizer diante do Reino dos Céus o que é que ele vai ser no reino de Deus. Começa a abrir a sua boca e dizer assim: meu filho vai ser um profeta na casa do Senhor, vai ser um líder de jovem de excelência, vai ser um evangelista para as nações da terra,
vai ser alguém que vai ter um testemunho poderoso. E eu hoje entro na brecha, reivindico e chamo a existência, a salvação hoje, agora. Começa a declarar, eu declaro nesta hora, neste momento, nesse exato momento, Espírito Santo, eu declaro a tua visitação no coração dele, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Rebalabaxere, canta lá. Daquilo que você olha e diz assim, olha, não tem jeito. Disseram que só daqui a um tempo. Pastor, eu tenho um problema para resolver, mas a pessoa lá só disse que vai resolver em 2024. Chama a existência agora, meu irmão. Diz assim, problema vai ser resolvido agora, dia 12/6/22, porque eu estou resolvendo no mundo do Espírito. E quando eu resolvo no mundo do Espírito, naturalmente as coisas acontecem neste mundo. Chame o poder do agora. Diga, Senhor, eu não quero milagre para daqui a um mês. Eu não quero milagre, Senhor, para daqui a 2 anos. Eu quero milagre agora, a tua providência agora, a tua palavra cumprida agora, Senhor. Eu tomo posse do poder do agora, porque eu me disponho, Senhor, a ser a pessoa que o Senhor estava procurando para estar na brecha. Eu me disponho a ser o intercessor que estava faltando. Eu me disponho a ser o profeta que estava faltando para abrir a boca e declarar. Alabaxere cantalás. Comece a profetizar aquilo que você elegeu. Comece a chamar a existência agora. Comece a declarar a solução de Deus agora, a intervenção de Deus agora. Diz, Senhor, é agora, neste momento. Eu chamo a existência o poder do agora e tomo posse, Senhor, que haverá transformação, que está havendo transformação, que está havendo visitação do Senhor, que está havendo teu mover, que a tua mão está tocando. Oh Deus, nós chamamos a existência do teu poder agora sobre a nossa nação. Meu Deus, que ainda hoje tenha sinais nesta nação, que ninguém vai frustrar os teus planos, que ninguém vai estender as mãos sobre esta nação de forma desleal para impedir o teu agir, meu Deus. Pai, nós proclamamos agora, Senhor, às 20 horas deste dia, a tua mão de poder, Senhor, intervindo, fazendo uma intervenção na nossa nação, fazendo uma intervenção, Senhor, nas nossas autoridades, fazendo uma intervenção no nosso país, Senhor, e que fique de sinal para crer que o Senhor manifeste teu poder pela intercessão de um justo, meu Pai. Deus, que neste momento, no poder do agora, que não finde esse dia, Senhor, sem nós vermos o teu poder, Deus, sem termos a notícia da tua mão forte e poderosa, meu Deus, que não finde, Senhor, este dia, que não finde este tempo, sem, Senhor, vermos a tua glória, pois hoje nós nos colocamos na brecha dizendo, venha, Senhor, haja com poder e grande glória. Vem, Senhor, com sopro, um vento impetuoso, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família. Toda enfermidade nós repreendemos agora, todo mal nós repreendemos agora, todo espírito de morte repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de destruição, todo espírito de trazer abominação, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus. Declaramos o poder do agora, Senhor. Declaramos o Espírito Santo de Deus, o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, Senhor, declaramos que o Senhor está agindo no nosso meio, que o Senhor está agindo na nossa casa, que o Senhor está agindo nas nossas empresas, o Senhor está agindo nos nossos negócios, o Senhor está agindo no meio das nossas causas, o Senhor está agindo agora, Pai, e nós testemunharemos que quando tomamos posse do poder do agora, nós chamamos a existência o que não existia. Chamamos, Senhor, a realizar o que parecia impossível. Chamamos, Senhor, para uma nova vida, para uma nova vida, para uma nova vida, meu Deus, que vem no teu poder transformador sobre nossas vidas e nossos corações.
tocando na nossa mente, tocando no nosso coração. Deus, de uma forma sobrenatural, que as palavras remas que o Senhor um dia liberou sobre nós, que se cumpra agora, que seja hoje, que seja agora, que seja neste momento. Deus, nós não queremos ser colecionadores de promessa, não queremos ser colecionadores de promessa, Senhor, no futuro. Queremos ser realizadores, participantes, Senhor, do Teu mover. Por isso estamos aqui hoje no Teu altar dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para estarmos na brecha, para sermos o canal da manifestação do Teu poder agora. Eis-nos aqui para estarmos na brecha, para sermos, Senhor, o samaritano que vai levantar o que está caído no meio da jornada. Estamos aqui, Senhor, para que o Senhor traga saúde física e emocional, Senhor, sobre vidas que nós intercedemos essa noite neste lugar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que seja cheio do poder do agora. Receba sobre a sua vida uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. Seja batizado no Espírito Santo, seja renovado no Senhor, seja aberto os teus dons, os teus entendimentos, tenha visões do céu, fale em novas línguas, receba visitações do Espírito de Deus sobre a sua vida nesta hora, e deixa Deus fluir sobre a tua vida nessa hora. Sua boca, a partir de hoje, você que veio essa noite neste lugar, declaro sobre a sua vida que a partir de hoje a sua boca será uma boca profética. Preste muita atenção no que você vai falar a partir de hoje. Preste muito atenção no que você vai falar a partir de hoje, porque o Senhor coloca, assim diz o Senhor, Ele coloca sobre a tua boca o poder da vida e da morte. As palavras da tua boca serão como labaredas de fogo. O Senhor me dá uma visão que na nossa boca o Senhor coloca como se fossem 2 cubos, que aparentemente parecia até ser gelo, mas quando você abre a boca, sai labareda de fogo, está saindo fogo. O Senhor toca nos teus lábios assim como Ele tocou no de Isaías. A interpretação que o Senhor me dá desta visão é que hoje Ele toca nos teus lábios como tocou no de Isaías. E se até hoje as palavras da tua boca foram com uma fé distorcida, achando mais fácil a destruição do que a salvação, achando mais fácil que o Senhor viesse e acabasse com tudo em vez de salvar, transformar, mude a palavra da sua boca hoje, porque a palavra da sua boca será decreto. Não declare mais miséria dentro da sua casa, não declare mais necessidade dentro da sua casa, mas declare a intervenção de Deus, declare o milagre de Deus, declare a salvação de Deus. Não declare mais espírito de morte dentro da sua casa, declare espírito de vida. Chame a existência espírito de vida dentro da sua casa. Não declare mais dentro da sua casa que o problema está vindo por culpa de A, de B e de C, mas declare dentro da sua casa que o sangue de Jesus Cristo entrou na sua casa, marcou a tua casa, marcou a tua família, e que a partir de agora passou a ser geração bendita do Senhor Jesus, e que vai ser salvo tu e a tua casa. Começa a declarar todos os dias dentro da sua casa, dizendo: aqui é uma casa de salvação, aqui é um lar de salvação, todos que moram aqui serão salvos. Comece a declarar isso, e você vai ver que aqueles que estão nas trevas, o Senhor me dá uma visão como se alguém estivesse andando num lugar muito escuro de trevas, e eu vejo como se ele colocasse a perna para o lado de fora. Só que quando ele coloca a perna para o lado de fora, dentro da cabeça dele eu estou saltando para o desconhecido, não sei o que vai acontecer, saltando para a morte. Só que Deus me mostra que depois dessa cortina, quando essa pessoa põe o pé para fora e salta, ela pisa no altar dessa igreja. Só me mostra esse piso aqui desse altar. Ora lá, baixere, canta lá. Oh, derreba, canta lá, baixure, canta lá. Comece a declarar. Você é profeta, querido. Você é profeta do Deus vivo. Creia nisso. Há uma palavra de fé hoje que o Senhor libera sobre você. Ele colocou uma palavra de fogo, de vida na sua boca. E aquilo que você declarar, aleluia,
Aleluia. Ureleba canta lá, baxere canta lá. Será para a vida. Será para a vida. Ore canta lá, baxuria de canta lá. Angélica, vem cá. O Senhor manda te dizer hoje que os teus filhos não nasceram para ser usuário de entorpecente. No dia que você consagrou os seus filhos no altar do Senhor, eles passaram a ser do Senhor. Re canta lá, baxê, canta lá, bassurianda, canta lá, baxere, canta lá. E muitas vezes você na sua oração tem dito: Senhor, o que vai ser dele? Senhor, eu tenho medo que a notícia chegue aqui na minha porta que eles morreram, não é verdade? Mas o Senhor diz que eles pertencem ao Senhor, porque no dia que você colocou no altar, o Senhor tomou nos braços. E antes que você pense, imagine, eles estarão na casa do Senhor e vão ter um testemunho. E você vai ouvir da boca deles escape e livramentos que Deus já deu, que eles nunca nem te contaram. Como passaram pela sombra da morte, como passaram diante da morte, mas o Senhor os preservou. Rede canta lá, baxere canta lá, balaba canta lá. O Senhor me mostra como um redemoinho passando dentro da sua casa. Redemoinho, quando passa, normalmente destrói. Só que o Senhor me mostra que o redemoinho vai passando limpando, está limpando. E ele está passando dentro da tua casa, e a casa é como se tivesse acabado de passar uma tinta brilhosa dentro dela. Há um mover de Deus. Há um mover do Senhor. Todas as palavras que olham e falam, dizem assim: olha, não vai ter jeito, não vai ter solução. Mas o Senhor hoje está dizendo assim: eu sou o Senhor que não esqueci quando eu os tomei no meu braço. E esse redemoinho de Deus vai passar e vai limpar. E aquilo que você está olhando dizendo assim: Senhor, mas eu estou só. E muitas vezes você diz assim: Senhor, me ajude agora porque eu estou só. Até as colunas que eu tinha o Senhor tirou. Canta lá, baixuri, ande, canta lá. O Senhor, Ele diz para você: você não está só. Deba lá, baixei, canta lá. Você não está só. Porque eu te dei dons, dos quais as dores e as aflições fizeram você enterrar. Mas hoje o Senhor diz: traz para fora, traz para a existência, porque o Senhor colocou o dom da profecia na tua boca. Ele diz: abre a boca que eu encherei. Lá, baxere, canta lá, bachure, canta lá, manás. E não finda esse ano sem que tu tenhas testemunho para contar do que o Senhor fez, porque hoje o Senhor muda a tua história. Hoje o Senhor, Ele faz um hiato na tua história. Ele pega o tempo da promessa e Ele emenda com o tempo de hoje. O que aconteceu no meio, diz o Senhor: eu não me lembrarei mais. Recata lá, baxure, canta lá, balaba, xere, canta lá. Rede cova lá, basuri, ande, canta, rede, canta lá, baxere, canta lá. Você tem visto esses últimos dias a igreja diz assim: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. E o inimigo já te visitou até com planos de morte, para que você tirasse sua vida. Você só não tirou porque ele disse assim: o que vai ser dos meus filhos? Mas o Senhor hoje diz que Ele te chamou para a vida. Ele te chamou para a vida. E hoje Ele coloca a palavra na tua boca, e cada uma que tu falar será como um decreto do céu. Decrete vida dentro da sua casa, decrete salvação dentro da sua casa, e você verá a glória de Deus. Creia e você verá a glória de Deus. Você pode celebrar o Senhor, igreja, faça isso. Anda lá, barreba, xara, canta lá, baxurianda e canta lá. E essa palavra serve para cada um de nós que estamos aqui. Você já colocou diante de Deus o que você precisa colocar? Então comece a profetizar.
Comece a profetizar, comece a declarar. Dê vazão ao Espírito de Deus, meu irmão. Quebre os seus protocolos hoje com Deus e diga: Deus, enche-me do teu Espírito, enche dessa unção. Ah, Senhor, a partir de hoje eu serei esse que estará na brecha, e por ser quem está na brecha, haverá um diferencial de Deus na tua vida. Receba sobre você, receba, que seja hoje, que seja agora, que venha o Espírito de Deus sobre a tua vida. Vai recebendo em nome de Jesus, aleluia. De justiça eternamente, Em nome de Jesus, haverá em nome de Jesus, e voltará para governar as nações em estremeça diante da face do poderoso de Jesus. Aleluia. que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Declaramos que a voz do Senhor está bradando sobre nossas vidas, que a voz do Senhor brada sobre esta igreja, que a voz do Senhor brada sobre a tua casa, que a voz do Senhor brada sobre esta cidade, que a voz do Senhor brada sobre esta nação. E agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem poderá resistir? Agindo Deus, quem poderá estar no caminho? A terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Aleluia. Como profeta de Deus, querido, vire para qualquer lado dessa cidade, o lado da sua casa, ou qualquer outro lado, estenda a sua mão e comece a declarar uma palavra profética sobre esta cidade. Comece a declarar um tempo de salvação. Comece a declarar um tempo de um avivamento, um tempo de um encontro com Deus. Estenda a mão para a direção da sua casa, onde moram seus familiares, e comece a dizer: hoje entrou salvação nessa casa. Declare mesmo, querido. Vire para a direção que está a sua casa, na cidade, aonde você ir, coloque as mãos e diga assim: hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou transformação nessa casa. Hoje entrou libertação nessa casa. Hoje entrou cura nessa casa. Reda lá, baixara, canta lá. Comece a declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquilo mais que o Senhor ministrar no seu coração, declare. Declare nesta hora: Deus está movendo em você o poder do agora. Não é para amanhã, querido, é agora. É agora que o Senhor ruge poderosamente através da tua vida e estabelece algo novo e sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue a interceder, continue a declarar. Continue a decretar salvação, transformação, cura, libertação, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre os céus da nossa cidade todo e qualquer tipo, todo e qualquer nível de enfermidades que esses dias tem assolado nossa cidade. Toda crise gripal, toda crise respiratória que tem atacado diversas pessoas nessa cidade, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus.
Em nome de Jesus, nós limpamos os céus da nossa cidade. Um céu de cura, um céu de bem-estar, um céu, Senhor, de pulmões, Senhor, livre para respirar, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos que raia o sol da justiça, trazendo nas asas a libertação, a salvação, a cura divina, o estabelecer do reino de Deus nessa cidade. Se você crê assim, celebre na autoridade do nome de Jesus. Essa unção, querido, não seja só agora, especificamente neste horário, neste momento, dentro desse tempo, mas saia daqui exercitando esse poder do agora. Quando você entrar em um local, aquilo que o Senhor ministrar no seu coração, declare sobre aquele lugar. Quando você entrar num banco, num mercado, numa farmácia, numa casa, declare aquilo que Deus colocar como palavra no seu coração. Declare vida, declare saúde, declare transformação, resgate. Declare aquilo que Deus colocar no seu coração. Faça isso, querido, exerça o poder do agora. Não espere, não fique nessa de desculpa na sua fé, dizendo assim, não, quando Deus quiser. Ele diz que está procurando alguém hoje para fechar a brecha agora. Então, onde você chegar, comece a fazer isso como uma prática. Quando você sair daqui, se você for parar num lugar, fazer um lanche, comer alguma coisa, já começa a declarar alguma coisa nesse lugar. Todos que entrarem aqui vão sentir a presença de Deus. Todos que entrarem aqui vão comer, vão beber, mas vão sair daqui com fome e sede de Deus, de conhecer o Senhor, de encontrar a Cristo como Salvador. Onde você for, querido, onde você for, encontrar alguém pela rua, diga assim, olha, eu declaro a bênção do Senhor sobre você e sua casa. Que não vai entender nada, mas o céu vai. O céu vai entender que há alguém na brecha, que há alguém fazendo a diferença em nome de Jesus. Você recebe essa palavra e é grato ao Senhor, celebre a Ele, agradeça a Ele, tome posse na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, diante desse poder do agora, nós queremos declarar sobre a vida dos teus filhos, que agora, nesse momento, cumpra-se a tua palavra, Senhor, que aqueles que têm sido fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias, que se abra a janela do céu agora, não é para daqui a algum tempo, é agora, Senhor, que se abra a janela do céu, e se multiplique, Senhor, seus tesouros, seus ganhos, que se estabeleça a tua bênção, teu sobrenatural. Profetizamos agora o poder do agora, Senhor, de conquistas de lugares, espaços, Senhor amado, para juntos celebrarmos o teu nome. Nós declaramos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, amém e amém. Venha ao altar, querido, com gratidão, alegria, Senhor.
Amém, querido? Amém. Que bom que você veio. Que bom que você pode estar aqui para nós recebermos essa palavra da parte do Senhor. Hoje nós encerrarmos dia 25, é um sábado, último sábado desse mês. Está marcado para nós termos aqui uma rede de homens. Só que na verdade nós vamos fazer um projeto. A rede de homens vai coordenar, mas para toda a igreja. Quero convocar toda a igreja para estarmos aqui, que nós vamos ter uma palavra, na verdade um ensinamento sobre algumas questões práticas financeiras. Inclusive o tema da nossa rede é ganhe dinheiro gastando. Você vai viver esse milagre, né? Vai aprender até quando ganhar dinheiro, até quando você gasta. Então nós vamos estar aqui passando algumas dicas, pessoas que são gabaritadas no assunto, vão estar aqui ministrando para nós, né, que a gente tem que aproveitar o dom e o talento de cada um. Vão estar ministrando para nós, nos ensinando coisas que você está perdendo dinheiro. Você sabia que toda vez que você usa seu cartão de crédito, você tem direito a algum retorno? Muito. Mas vai recuperar todos eles. Amém, querido? Não só isso, como outras questões, finanças, relacionada a gasto, banco, cartão de crédito, algumas coisas assim. Eu quero convidar, desafiar você a convidar pessoas que não são aqui da igreja, até para vir, para nós fazermos um bom evento de colheita também, né? De estarem vindo, porque se você olhar aí pela internet, dicas como essa, um curso como esse, o camarada diz que vai dar 3 aulas de graça para você, depois ele cobra 4 mil, 5 mil, né, para te ensinar. E aqui você vai ter a oportunidade de aprender, tanto no contexto material como espiritual, e vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Então, guarde essa data, dia 25, é um sábado, nós vamos estar aqui tendo essa ministração e sendo abençoado em nome de Jesus. E antes de nós encerrarmos, eu quero fazer um desafio aqui com a igreja. Eu estou ajudando uma moça, uma senhora, na verdade, ela tem 2 crianças pequenas, e esses dias agora ela praticamente foi colocada para fora de casa, que o marido é usuário de entorpecente, tentou contra a vida dela, e uma proteção judicial sobre a vida dela. E algumas pessoas se juntaram para construir 2 cômodos para ela morar com as filhas no quintal da casa do pai dela. E está faltando, eu tive um amigo que já abençoou ela, que deu todo o piso para a casa. E eu disse que eu ia desafiar aqui na igreja para nós darmos o material que está faltando. Ela está precisando de 8 sacos de cimento e 1,5 metro de areia, só para fazer lá o contrapiso, né, para receber o piso que ela já até ganhou para a casinha dela, banheiro e tudo mais. É ela e 2 crianças, uma menina de 8 anos e uma de 2. E eu, como ajudei na questão jurídica também, eu disse que como igreja nós também iríamos ajudá-la dessa forma. Então, se você quiser ajudar, me procure agora, diga: pastor, eu posso dar 1 saco de cimento, eu posso dar 2 sacos de cimento, né? O pastor daí já está dando 4, né? Já tem metade aí da bênção, né? Tem mais um ali, 5, tá? Então me procure agora, são 8 sacos de cimento. Quanto custa um saco de cimento? R$35. 35 você paga num lanche aí, você vai proteger 2 crianças e mais essa jovem senhora, e nós vamos abençoá-las, e vai ser bênção para a vida delas, em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê shalom, te dê paz, e todos quantos saem daqui, tomando posse do poder do agora, para ser o intercessor, aquele que reparará a brecha, para ser a boca de Deus, nesse tempo, onde estiver, diga numa só voz, amém, boa noite, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.